Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Culto do Evangelho. Esse é o número 118? 119. 119. Esqueci de colocar ali. Muito bem. Acho que eu já vi. Acesse ali o Galo. Boa noite, queridos. Tá tudo ok com o som? Nós estamos aqui com um microfone novo hoje, pessoal. Então, se vocês puderem dar um retorno do nosso som, que nós esperamos esteja muito bom. Boa noite, boa noite. Ó, o Galo falou, se eu não me engano, som ótimo, som ok. Então vamos Maravilha. lá. Bom, pessoal, então nós estamos iniciando neste momento o nosso culto do Evangelho no Lar de número 119. Nós estamos no capítulo de número 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós paramos ali na metade do item 12, cujo título é Muito se pedirá a quem muito recebeu. E para quem estiver acompanhando no texto, nós estamos iniciando hoje o parágrafo que se inicia com as palavras os médiuns que obtêm boas comunicações. Quer dizer alguma coisa? Não. Bom, pessoal, então nós vamos à nossa prece inicial e depois nós entramos no texto do Evangelho propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre, o nosso Messias tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite para mais um momento de culto do Evangelho no Lar. Sempre, Jesus, todos nós, rogando as tuas bênçãos e a tua paz aqui conosco. E sempre, Mestre, mais uma vez todos nós, implorando pela tua presença, ansiosos que estamos todos nós de sentir-te dentro dos nossos corações. Mais uma vez, com muita alegria neste ano de 2025, com a chegada do Dia das Mães, um dia tão simbólico, todos nós aqui reunidos voltamos os nossos corações para a Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, rogando que ela esteja aqui presente conosco, com seu carinho, com a sua ternura materna, e é assim que todos nós, num único pensamento, nos dirigimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos todos, agora, no momento do nosso desencarne e por toda a eternidade. Nós chamamos muito, Santíssima, e nós queremos neste momento, aqui na nossa reunião singela, pedir a tua intervenção por todos aqueles que sofrem, que estão tristes, que estão aflitos. Pedir a tua intervenção por todas as mães que neste momento estão desesperadas com seus filhos, problemas variados. Queremos pedir a tua intervenção por todos aqueles que estão nos orfanatos, nas prisões, nas ruas, ansiosos pelo pão, pela água. Nós sabemos, Santíssima, que o teu coração experimentou aqui na terra todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, angústias dilacerantes no momento da crucificação. Então nós sabemos que a Senhora compreende tudo isso muito bem e sempre se compadece com os sofredores aqui da terra. E é assim, com essa esperança, que todos nós clamamos pelo teu amor e, mais uma vez, pela tua intervenção neste momento. Por favor, Santíssima, como a Senhora trouxe essa certeza a Chico Xavier, o nosso amado Chico, traga para todos nós essa certeza de que isso também passa e de que só o nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, vai permanecer vivo e forte por toda a eternidade. Nós queremos mais uma vez, Mãe, diante da nossa esperança em Ti, te pedir para que nós, todos nós, nos nossos testemunhos,
nos nossos momentos de renúncia, nos nossos momentos de carregar as nossas cruzes, que todos nós saibamos ter a resiliência e o entendimento que a Senhora teve naquele momento, vendo o teu filho com a cabeça inerte, pendendo naquela cruz da ignomínia humana, e que todos nós, lembrando do teu exemplo, com muita força e tentando aproximar o nosso coração da tua fé, saibamos dizer também: Senhor, eis aqui os teus servos, cumpra-se em todos nós segundo a tua vontade. Nós chamamos muito, Santíssimo, nós chamamos muito, Jesus. Sejam e estejam conosco os dois, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, então estamos no item 12 do capítulo 18. É o item que fala: muito se pedirá a quem muito foi dado. E agora Kardec vai falar sobre os médiuns. Ele vai dizer: os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem escrevem sua própria condenação. E porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Então aqui é muito sério isso, aí, né, gente? Quem é médium, que está recebendo belas páginas do mundo espiritual pela psicografia, ou então belas mensagens pela psicofonia, pela fala, ou mesmo médiuns que estão conversando com os espíritos pela clarividência e clareaudiência, ouvindo dos espíritos superiores exortações cristãs, convites à reforma íntima, ou mesmo aqueles que não têm uma mediunidade muito exacerbada, mas que têm uma intuição muito apurada e da mesma forma ouvem espiritualmente falando, né? Escutam pela intuição as exortações espirituais superiores e não as praticam. Olha só, que é esse médium que recebe diretamente a palavra dos instrutores espirituais, dos benfeitores da vida maior, dos guias e mentores das casas espíritas, ou mesmo saindo do ambiente do espiritismo, porque mediunidade não é propriedade do espiritismo, a mediunidade é um atributo humano, está em todas as religiões, em todas as crenças, em todos os quadrantes da Terra e em todas as culturas. Esses outros médiuns que exercem o contato com a espiritualidade superior em outras escolas religiosas e também não as praticam, persistindo no mal, no vício, na corrupção, no crime, então eles lavram a própria condenação. Por quê? Porque o orgulho os cega. E, neste caso, se eles tivessem humildade, reconheceriam que as mensagens, em primeiro lugar, são dirigidas a eles. É muito interessante, gente, porque como o Geraldinho colocou, nesse tipo de mediunidade, principalmente daquele que traz uma instrução, que traz uma advertência, essa mediunidade é muito comum nas outras religiões. Também. Muito. Essa ideia do profeta que fala, que adverte, isso é muito comum. Agora, dentro de um planeta de provas e expiações como o nosso, abarrotado de pessoas tão orgulhosas, o que acontece? Aquele que traz a palavra de Deus, muitas vezes se sente o próprio Deus. E essa mensagem é para o outro, ela não é para mim. E aí a gente lembra do que Jesus já nos dizia mais de 2000 anos atrás. Nós aqui na Terra somos muito capazes de ver o cisco no olho do outro, mas não somos capazes de enxergar a trave que tem no nosso. E muitas vezes o médium recebe aquela mensagem ali cheia de advertências, cheia de instruções, na cabeça dele. Isso aqui é para todo mundo, menos para mim. Como se ele fosse o espírito superior e como se ele fosse o espírito superior que trouxe a mensagem. E, Exato. Infelizmente não é assim, gente. O médium deveria se colocar nesse lugar de dissociação com o espírito e perceber, eu também estou aqui numa posição bastante humilde, eu não tenho a elevação desse espírito que está falando por mim e, portanto,
esta mensagem também serve para mim E eu nesse preciso sentido. escutá-la. Exatamente, nesse sentido de advertência. E como o Geraldinho colocou, eu também preciso escutá-la. E Kardec ainda prossegue. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou as escritas por outros, que às vezes o médium está ali perto, né? Tem por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, que o João Pedro acabou de falar. Confirmando, olha aí, gente. Confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um cisco no olho do vosso próximo e não vedes a trava que está no vosso, que está referida aqui no capítulo de número 10, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estudamos essa passagem. Então praticamente a repetição do que você falou aí. A gente está na sintonia aqui com Allan Kardec. No parágrafo seguinte, Kardec diz: por este outro preceito, entre parênteses, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Exato. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação judaica, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Não é? É engraçado que você leu isso hoje, né, no Evangelho. A gente estava lendo o Evangelho hoje, exatamente. No carro, o João Pedro, lendo o Evangelho, leu essa passagem, em que Jesus repreende os fariseus, dizendo que se eles fossem cegos, eles não teriam pecados. Querendo dizer exatamente isso que Kardec explicou. Exato. Todo aquele que alcança algum entendimento do saber humano e até mesmo da espiritualidade maior, algum conhecimento, uma coisa é você ter conhecimento das verdades celestes. E é inegável que todo religioso tem esse conhecimento. Exatamente. Quer dizer, eu estou me referindo especificamente ao sacerdócio religioso, né? Seja na Igreja Católica, com os padres, bispos, cardeais e papas, as freiras também, os freis, seja na Igreja Protestante, os pastores, pastoras e ministros da Igreja, seja no Espiritismo cristão, os palestrantes, dirigentes de casas espíritas e médiuns, seja na Umbanda também aqueles médiuns e dirigentes do centro de Umbanda, seja no judaísmo os sacerdotes, os maiorais do templo judaico, das sinagogas, não é? Sejam eles fariseus ou mesmo outras denominações, que todos esses têm o conhecimento superior. Então eles não podem, nós não podemos dizer que somos cegos. E eu acho que nessa sua fala vale você lembrar aquela frase que você trouxe no centro do Chico falando de 2 semanas de conhecimento cristão. Que você falou assim. Exatamente, passamos lá no estudo, né? Que o conhecimento cristão, o Chico disse isso, nós passamos no estudo, se não me engano, sobre a ética. Sobre a ética, E a ética e a moral, não? Como é que foi o título? Acho que a moral e a ética, né, segundo o Espiritismo, ou dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo, nós fizemos uma série aí de 12 reuniões no Grupo Espírita Saber Amar e trouxemos essa fala do Chico Xavier dizendo, em entrevista, ela está publicada em livro, e ele dizia mais ou menos isso, que bastam ao cristão, seja em que denominação for, seja católico, ortodoxo, protestante, crente, espírita cristão ou umbandista cristão, bastam a ele 2 semanas de conhecimento das realidades eternas expostas por Jesus de Nazaré na Boa Nova do Evangelho, para ele já ter a obrigação de se reformar. E ele fala, né, e parar de ficar buscando resposta, né, nesse sentido de ele já toda hora ele já tem algum... exatamente. Se ele estudar durante 2 semanas, 15 dias, ele já encontra todas as respostas.
Então isso é muito importante, né? Que é o que Jesus está falando. Exato. Vocês não são cegos. Exatamente. Né? Se fosseis cegos, não teríeis pecados, porque quem não conhece a verdade não errou ainda. Né? A lei, os espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, onde estava inscrita a lei de Deus, eles disseram, na consciência da criatura. 621. Que é a pergunta 621. Ora, na consciência, se a pessoa está conscientemente tomando ciência dessas verdades celestiais, ela já ingressou no rol desse conhecimento e não tem como voltar atrás. Não tem como eu desencarnar amanhã e dizer assim, eu não sabia. Exatamente. Não existe isso, você sabia, não é? Eu não conheci o Chico Xavier, eu não conheci Jesus. Todos nós conhecemos Chico Xavier dentro do espiritismo cristão, Allan Kardec, não é? Em outras denominações religiosas, todos nós conhecemos a vida dos santos da Igreja Católica, a vida dos iluminados de todas as religiões ortodoxas e protestantes ou reformadas, que trouxeram conhecimentos importantíssimos, e todos nós cristãos temos que nos mirar no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo está toda exposta no Novo Testamento da Bíblia. Então, como dizer que não temos acesso? Nós temos acesso há 21 séculos. Então, nós não podemos ter o beneplácito dessa cegueira espiritual, no sentido de desconhecimento da lei, porque nós já conhecemos a lei. E, neste caso, todo rigor nos será exigido. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Exatamente. Inclusive, o frontispício aqui, titular desse subtítulo do capítulo que nós estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo. E pessoal, aqui quando Kardec coloca esse comentário logo após esse versículo tão interessante, de que o ser humano olha, né, e consegue perceber o cisco no olho do outro, mas não consegue perceber a trave do próprio olho, isso é significativo, gente, porque se nós pararmos para pensar, nós somos capazes de aplicar a lei na vida do outro a todo instante. Então, quando o outro erra, nós somos capazes de perceber que o outro errou. E é por isso que Jesus traz essa figura, né, para os fariseus que eram tão hipócritas. Porque se você já está suficientemente instruído na lei para aplicá-la ao outro, é óbvio que você tem condições de aplicar a lei na sua própria vida. O problema é que há uma hipocrisia, como Jesus fala no capítulo 23 de Mateus para os fariseus. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, para o outro, todo o rigor da lei, para mim, toda a indulgência. Então eu posso fazer acontecer porque eu vou encontrar subterfúgios teóricos para me desculpar, mas o outro não. Fez, ele é o errado, ele vai para o inferno, e a gente percebe muito isso praticamente em todo o contexto de cristianismo aqui no planeta Terra. E isso que o Geraldinho trouxe da frase do Chico é muito interessante, gente, porque o fundo principal do discurso de Jesus não é difícil de entender, pessoal. Caridade, principalmente quando a gente pensa em caridade ao próximo, a material e a moral, não é difícil de entender isso a partir da leitura do discurso de Jesus. Então, quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 25 de Mateus, dá de comida a quem tem fome, dá bebida a quem tem sede, dá roupa a quem precisa de vestir, visitar aqueles que estão nas prisões, os doentes. É difícil compreender isso? É difícil compreender o fundo moral disso? Absolutamente. É fácil compreender. Agora, percebam, quando as pessoas, principalmente no âmbito do cristianismo, começam a querer colocar muito requisito no discurso de Jesus, muitas barreiras para você ser cristão, para você poder ser aceito numa determinada seita, numa determinada religião, tenham cuidado, porque normalmente há algum interesse material de quem está exigindo isso. Exato. Então, voltando aqui, o Kardec vai então terminando já esse item de número 12 do capítulo 18, cujo título é Muito será pedido a quem muito foi dado. Ele diz, aos espíritas agora, aos espíritas, pois, muito será pedido
porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. Então, é a via de mão dupla, Exato. né, gente? Você se lembra, até um dos nossos amigos aqui da juventude do Grupo Espírita Saber Amar, o Henrique, lendo o livro há 2000 anos, comentou, até foi ontem, né? Eu acho que foi ontem. Ele esteve na reunião mediúnica, no bate-papo depois da reunião, ele estava comentando conosco que ele ficou maravilhado de ver a parte da desencarnação da Lívia Lentulha, não é? Que é a esposa do senador Públio Lentulus, que era cristã. É uma grande cristã. E ela foi assassinada pelos romanos no circo romano, em Roma, na primeira perseguição aos cristãos. E ela, junto com todos aqueles primeiros mártires, foram levados aos altos planos da espiritualidade maior, onde eles se encontraram pessoalmente com Jesus Cristo. E ela ficou tão maravilhada e disse lá, está lá no livro, né, psicografado pelo Chico, de autoria do benfeitor Emmanuel, ela ficou tão maravilhada e disse: se todos na Terra soubessem as maravilhas que os esperam, se eles simplesmente fizessem o bem como Jesus nos ensinou, não é? Então é aqui que Kardec está aqui falando. Como também muito será dado aos que houverem aproveitado esta lição, quer dizer, aqueles que tiveram aqui na Terra recebido essas informações espirituais superiores, como Chico Xavier recebeu, e não as guardou para si, não pôs na prateleira para ficar em livro, executou esse amor, vivenciou esse amor cristão, essa fraternidade, esse esquecimento do mal, esse perdão das ofensas, esse desculpar a quem quer que seja, essa tolerância evangélica, essa compreensão cristã, essa calma, essa justiça divina, não é? E, em suma, aquele que vai viver na sua própria vida as bem-aventuranças celestes. Pessoal, a gente comentou isso e é importante ressaltar quando a gente ouve e lê uma frase como essa de Allan Kardec, que na questão 780 do Livro dos Espíritos, eles vão relacionar o conhecimento ao livre-arbítrio e à responsabilidade, como nós falamos na semana passada. E aí, gente, para o espírita que tem recebido tanto, que tem tanto conhecimento, é claro que haverá uma exigência significativa. Agora, todo mundo deve conhecer na vida pessoas que se afastam deliberadamente da religião e elas têm um discurso assim, eu quero aproveitar a vida, não quero ir agora, eu quero esperar mais um pouco. E os espíritos superiores vão nos dizer que essas pessoas, elas têm medo do julgamento. Agora, pessoal, não adianta, porque quando a gente pensa assim, o materialista logo poderia pensar, então é melhor não conhecer a lei. Não, não é melhor ficar na ignorância, porque esse tipo de exatamente, e esse tipo de subterfúgio teórico, quando alguém fala, eu acho que eu não vou para o espiritismo agora não vou para uma igreja agora não vou frequentar a missa agora não. Essa pessoa que deliberadamente e em favor do materialismo afasta a espiritualidade da própria vida, ela já está numa situação muito mais difícil. E ela já conhece a lei em algum termo, e é por isso que os espíritos superiores vão nos dizer, ela tem medo do julgamento e deliberadamente escolhe o materialismo e o prazer das matérias. E aí, sabendo que o evangelho exige uma mudança de vida, ela cria esse subterfúgio, não vou agora, não agora. Será que algumas pessoas vão ter tempo? Então vão ficar por algum tempo afastadas, depois vão retornar. Mas será que todos nós teremos tempo suficiente para afastar da religião e depois voltar? A gente não sabe, gente. Então não dá para correr esse risco, porque desencarnar tendo, durante a vida material, escolhido, mais uma vez, deliberadamente
o materialismo, esse desencarne vai ser um desencarne, como diz Jesus, de choro e de ranger de dentes. É aquela figura do agricultor que Jesus conta uma parábola, dizendo que ele acumulou bastante grãos no celeiro e resolveu deitar sobre os grãos e dizer que não precisaria mais trabalhar, porque ele já tinha trabalhado bastante e acumulado muitos recursos para ele e para a família dele. E Jesus, contando essa parábola, vai dizer: louco, não sabe que esta noite Deus pedirá a sua alma. Exatamente. Então a gente não sabe, é o que o Geraldinho está falando, gente. A gente não sabe quando vai chegar esse dia do desencarne. A gente não sabe. E às vezes a gente padece muito com aflições e nós temos muitas histórias de pessoas que acharam que iam desencarnar por uma doença e viveram mais 50, 60, 80 anos, e pessoas que no auge da saúde desencarnam por motivos absolutamente inesperados, às vezes dentro da própria casa. Então a gente, como ele falou, referindo a Jesus, Jesus dizendo, a gente não sabe que dia a alma vai ser exigida. É o instante do... Exatamente. Vamos dizer assim, do julgamento íntimo, né? A gente não sabe. Da revelação das conquistas e dos deméritos de cada qual. E então, no último parágrafo, Kardec diz assim, terminando essa reflexão: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se há alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, muito bonito isso. É como o João estava acabando de dizer aqui, nós não podemos tomar essa atitude de nos afastar, porque o dever, segundo Kardec, do espírita sincero é o de procurar saber se os conselhos que os espíritos estão nos dando, se tem em algum deles, em alguma medida, alguma coisa que nos diga respeito direto, né? Aquela locução que vai nos fazer vestir a carapuça, né? Era muito comum, gente, lá no Chico Xavier, quando a gente chegava lá junto com outras pessoas, e o Chico fazia todo sábado um almoço comunitário, recebendo aí do Brasil inteiro entre 30, 40, às vezes até 50 amigos, e todo mundo queria ouvir os casos do Chico, as conversas, né? E era muito interessante porque o Chico, com aquela sabedoria dele de contar casos, bem ao estilo mineiro, ele, de certa forma, como ele aprendeu com Cristo na época de João Evangelista, ele também fazia as suas parábolas e contava aqueles casos. E olhava para a pessoa e falava assim, não é fulano, depois que ele contava o caso, né? E normalmente a gente falava assim, nossa, Chico, vesti a carapuça, isso foi para mim, né? Esse ensinamento foi para mim. Olha aí. Então, isso é o quê? É exatamente os espíritos superiores dando as indicativas de que nós precisamos ouvi-los através dos canais que são os médiuns. E esse cuidado, não é? Em procurar saber se aquilo que está sendo falado, que está sendo dito, seja numa palestra, seja num atendimento fraterno, seja até mesmo num veículo de comunicação através da internet, não é? Lives, no Instagram, no Facebook, Meta, no X ou em outras plataformas sociais aí, de rede social. Quanto ensinamento surge, não é? Às vezes um rio de alguém postando alguma coisa interessante sobre a moral, sobre a ética, sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade.
vem em cheio no nosso coração. E a gente sente que aquilo veio para nós. Exato. Né? E às vezes a gente publica, acontece muito isso comigo, com o João Pedro, a gente publica algum assunto. E aí a pessoa vai lá, ouve-nos, ou então lê o post que nós fizemos e comenta assim, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Não é? Por quê? Porque a pessoa fica atenta. Nós precisamos estar atentos ao que a espiritualidade nos indica. E se nós somos espíritas, nós já sabemos de antemão, sobre aquela pergunta que Jesus nos fez, aliás, que o Kardec fez aos espíritos superiores, né? Perguntando a eles se os espíritos influenciam a nossa vida. 459. Que é a pergunta 459. E a resposta foi muito clara, muito mais do que o supões. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então vejam bem, os espíritos superiores estão sempre nos dirigindo na vida, nos protegendo, nos intuindo, encaminhando para nós inúmeras exortações, com cuidado, com carinho, com amor. Agora, é preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvi-los e olhos de vê-los. Exatamente. Que é o que Jesus está falando. Que é a palavra de Jesus. Exato. Que eu queria fazer a referência inicial. Né? Tenhais olhos de ouvir, aliás, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exato. Pessoal, é muito interessante quando Kardec fala que é o nosso dever esse procurar saber. E é óbvio que existe uma demanda significativa de humildade, porque do contrário, e a gente percebe isso em algum termo, quando vem uma mensagem de exortação, tem gente que até pode se ofender, não, isso aqui não é para mim, que quer colocar defeito. Então, essa postura que Kardec está colocando aqui, não, olha a mensagem, procura saber se tem alguma coisa para você ali. Isso tem assim, uma exigência de humildade muito significativa, gente. Porque sem humildade a gente não consegue fazer esse exercício. E quando ele fala que, olha que bonito isso, gente, que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e também multiplicará o número de escolhidos. Ou seja, Kardec está dizendo que pelo Espiritismo nós temos a capacidade aumentada de vestir aquela veste nupcial, que é a pureza de espírito, né? Que significa propriamente a pureza de espírito. E para nós que amamos a doutrina, que somos muito gratos pela doutrina, não restam dúvidas de que o Espiritismo é um caminho muito eficaz para nós promovermos a nossa reforma íntima e promovermos propriamente a nossa redenção espiritual. Caminhar para burilar o espírito, para tentar ser melhor dia após dia. O Espiritismo, de fato, nos oferece tudo isso. E é muito bonito. E quando a gente vê esses dois últimos parágrafos aqui de Kardec, eles têm muita relação com a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que nós vemos Santo Agostinho, né, a gente falou dele hoje, falando que ele toda noite revisitava a vida dele para pensar o que ele poderia fazer diferente e no que ele tinha acertado. Se nós tivermos essa humildade e essa vontade de reforma íntima, fica um excelente conselho de Santo Agostinho, para toda noite nós deitarmos as nossas cabeças sobre os nossos travesseiros e pensarmos o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar no dia de hoje. E se nós fizermos isso com humildade e com vontade, que, como diz Emmanuel, gerencia todas as áreas da nossa mente, se nós fizermos com vontade e humildade, certamente nós vamos chegar a um lugar mais feliz. Conforme ele mesmo disse, né? Conhece-te a ti mesmo e o céu te ajudará. O céu, olha que lindo isso, gente. O céu te ajudará. Né? E aqui, nós no Espiritismo, temos mais amplo conhecimento sobre isso. Exatamente. Né? Porque nós já sabemos a influência benéfica dos espíritos superiores e guias, benfeitores em nossas vidas. Agora, é preciso ter ouvidos para ouvi-los e olhos para vê-los. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Porque aí o coração vai dar conta de compreender, você se volta e Jesus te cura, que é o que ele promete. Então, esse é um caminho só de felicidade e o caminho oposto é um caminho temerário. Bom, gente, chegamos então ao final do item 12
Na semana que vem entraremos nas instruções dos Espíritos com o subtítulo Dar-se-á aquele que tem, que é o item de número 13 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora chegou a hora das nossas orações finais. Vamos colocar aqui a água para ser fluidificada pelos nossos benfeitores da vida maior e também vamos, durante a oração comunitária, unindo todos nós, os nossos pensamentos e sentimentos em oração, em louvor, em agradecimento a Deus, vamos também sintonizar-nos com esses mesmos benfeitores da vida maior que haverão sim de, em nome de Jesus, carrear para nós as forças de que necessitamos, tanto físicas quanto morais e espirituais. Pessoal, antes ainda da prece, fica aqui um abraço para todas as mães. Nós estamos chegando aí ao Dia das Mães, esse dia tão especial. O coração materno é um coração de cujo amor nós somos todos devedores, de cujo amor o Evangelho propriamente é devedor nesse sentido de ter prosperado. Pela psicografia do Chico, o Humberto de Campos vai nos dizer que foi o coração das mães, tão acostumado com a dor, com o sofrimento, que deu vez ao Evangelho no mundo, quando os homens do Evangelho estavam todos tristes, desanimados ali, duvidosos, após a crucificação de Jesus. Então fica assim todo o nosso amor, um grande abraço para todas as mães e dizendo sempre que do fundo dos nossos corações nós desejamos todas as bênçãos do céu para todas vocês que são grandes, grandes exemplos de amor para todos nós. Um grande abraço para as mães e um feliz Dia das Mães. E ainda antes da prece, fica o convite, porque na terça-feira nós estaremos em live com o pessoal do Paranormal, do canal Paranormal. A gente já participou lá uma vez e fica o convite para todos vocês estarem conosco na terça-feira por volta ali das 7 horas. 19 horas, né? É das 19 horas, é 7 horas da noite, 19 horas. Muito bem. Então, gente, vamos agora orar e vamos agradecer a Deus essa oportunidade, lembrando-nos das nossas mães, especialmente todos nós que temos-las vivas no mundo espiritual. As nossas mãezinhas que já partiram desta vida física para os páramos da vida imortal, envolvendo-as com o nosso carinho e a nossa gratidão. No meu caso particular, a nossa Gildinha do coração. Que ela receba, assim como todas as mães de todos vocês que já as viram transpor os umbrais da morte física para ingressar nos planos da vida maior, assim como também todos vocês que ainda têm a bênção de tê-las ainda encarnadas convosco aqui na Terra. É a elas que nos dirigimos agora, agradecendo com as flores do nosso carinho, da nossa gratidão, todo o esforço inaudito que despenderam em favor de todos nós, os seus filhos, os seus pupilos, tanto aquelas que nos geraram, quanto aquelas que nos adotaram. Então, vamos agradecer e dar graças. Graças a Deus nós vos damos, ó Pai, por nos concederes a bênção das mães como mensageiras de teu amor e de tua graça. Elas que se fizeram médiuns de nossas vidas terrestres, materializando-nos durante um processo de 9 meses de gestação, para ofertar-nos um novo corpo, uma nova experiência terrestre, uma nova chance de viver e aprender, conquistar e sublimar, elevar-nos e, especialmente, amarmos mais um pouco
na vida física, onde encontramos todas as provas e expiações, como também todas as bênçãos de que necessitamos e necessitávamos para evoluir e crescer. Se não fosse o carinho, a renúncia, a dedicação e a fé das nossas mãezinhas, esta possibilidade não seria possível. Provavelmente não estaríamos aqui fazendo esta oração. E é assim, com toda gratidão e todo carinho, que ofertamos a elas, neste instante, o buquê das nossas flores, variadas de amor, de carinho, de atenção e de saudade, para que elas, todas elas, possam recebê-las onde quer que se encontrem, em nome de Deus, nosso Pai, sob a proteção de Maria Santíssima, a Mãe Espiritual de todos nós. Que em nome de Deus, Jesus as abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que maravilha, pessoal. Linda prece do Geraldinho aqui também, emocionante para todas as mães. Eu não vi se minha mãe está aqui conosco hoje, mas fica o meu abraço com todo o amor do meu coração para a Ursinha. Beijo. E é isso, pessoal. Também para as mães de pet, hein? É verdade, para as mães de pet também, pessoal, que esse amor é muito significativo. Só quem tem um pet sabe. Fica todo o nosso amor, um grande abraço, pessoal, para todo mundo, em especial para as mães. E a gente se encontra aqui na semana que vem, tá bom? Beijo.